Olá, tudo bem? O que você vai ver agora é um vídeo de uma sessão da Câmara dos Deputados, vídeo este que foi recuperado pelo pesquisador e escritor Rodrigo Cassis. O Rodrigo Cassis escreveu livros sobre Bolsonaro e ele vai, inclusive, falar sobre isso no final do seu vídeo. O importante é registrar que Bolsonaro, que diz ser implacável com o crime organizado, quando esteve frente a frente com o Marcola, que tem o sobrenome Camacho, ele falou fino. Então, falou fino, parecia concordar com o líder do PCC, organização criminosa em São Paulo, que nasceu controlando presídios e depois acabou tendo vários negócios, principalmente na área do tráfico de entorpecentes. Então, o Rodrigo Cassis recuperou o vídeo e você pode ouvir o Bolsonaro falando com o Marcola e falando, como eu disse, fino. Bolsonaro tem tentado associar Lula a Marcola de diversas maneiras. Jair atribuiu ao seu adversário a escolha do presídio do líder do PCC e trouxe um áudio que a justiça já considerou inverídico. Mas e do eixo Bolsonaro-Marcola? Alguém já te contou? Hoje eu trago verdade sobre isso. Esse pretenso áudio de Marcola sobre Lula, os tribunais já invalidaram. Mas e se eu te disser que existe um áudio real, incontestável, de Bolsonaro frente a frente com Marcola? Isso aconteceu, foi na Câmara dos Deputados em 2001. Vamos ver a coisa real? Eu analisei em minha interpretação aqui Marcola, um criminoso, mostra mais capacidade de argumentar que nosso atual presidente. E acaba que Bolsonaro faz concessões ao líder do PCC para eles chegarem a um acordo a respeito das melhores soluções para a criminalidade no Brasil. 21 de agosto de 2001, 5h13 da tarde, Brasília. Diante de um preso condenado, Jair fala sobre seu apoio a greves de policiais. Explica que a sua razão para apoiar essas greves era o mesmo motivo pelo qual Marcola organizava rebeliões e presídios. Ouve aí. Uma coisa que o Camacho falou que é óbvio, quem não faz barulho não vai ser lembrado nunca, né? Exatamente. É por isso que eu apoio as greves das polícias militares por aí. Os dois concordam e o papo segue bem tranquilo e amistoso, com piadinha e tudo. Eu já fui candidato a presidente da comissão uma vez e perdi por um voto. Só tive o meu voto. Tá certo? Bolsonaro leva a conversa para um lugar que ele gosta, cadeira elétrica. No meio do seu argumento, falando de crimes hediondos, ele solta essa. Ninguém estupra mulher feia. De início, Marcola resiste ao papo de Bolsonaro sobre pena de morte. Para chegar a um acordo com o bandido, o deputado fala em punir crime de colarinho branco com cadeira elétrica. Crimes de colarinho branco são esses cometidos por gente de elite para ganhar dinheiro grande. Eu estudei as coisas que Bolsonaro falou ao longo de 30 anos e posso garantir, seu discurso tradicional era outro. Ele falava de pena de morte só para alguns crimes e não eram os dos mais ricos não, olha aqui. E aí, quase 2 décadas depois, com Bolsonaro já na presidência, ele pegou fama internacional de ter abandonado o combate a esses crimes de colarinho branco. A fala forte dele foi basicamente naquele dia, só para convencer o criminoso Marcola a concordar com ele. Naquele dia de 2001, precisamente às 5h16 da tarde, quando Bolsonaro chega a um ponto em comum com Marcola na discussão, esse de pegar mais forte nesses tais crimes de colarinho branco, Jair deu sua solução para a criminalidade no Brasil. No dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. Olha a ideia, só ele sendo ditador para resolver o crime e a violência no Brasil. Você viu que Marcola deu risada ao deputado. Vamos seguindo. Porque naquela conversa, Jair continuou tentando criar uma identidade com o bandido. Então eu acredito, assim como vocês acreditam na pena de morte, eu acredito também na pena de morte. Você percebe que o Bolsonaro está ali conversando tranquilamente, querendo chegar a acordos, pontos em comum com um dos maiores bandidos do Brasil? Mas, novamente, nesse ponto, Marcola rebate Bolsonaro e fala que para quem ele viveu o que ele viveu, nas prisões, a pena de morte ia ser um alívio. Bolsonaro não devia esperar por essa, e aí muda de assunto. Ele começa então a desancar os direitos humanos e louvar a chacina do Carandiru, onde a polícia matou mais de 100 presos. Aí, olha isso, o bandido mostra que tinha mais preparo que o então deputado.
Marcola argumenta que muitos daqueles mortos sequer tinham condenação na justiça. Tinha 11 mortos em Carandiru. Agora, eu peguei a ficha de apenas 10 daqueles que morreram aleatoriamente, né, e eles tinham 22 crimes, 10 tinham 22. Então, você fazendo a projeção... Mas muitos ali não estavam nem condenados, Anderson. Não, mas tinha muito, tudo bem, mas muitos estavam também. O Estado então, você fazendo uma projeção... Repara que Bolsonaro fica meio desconcertado momentaneamente. Mesmo quem defenda a pena de morte, que não está na nossa lei, não tem como defender no Congresso que se mate quem nem foi julgado pela justiça brasileira. No fim desse debate entre eles, depois do deputado falar e falar, é Marcola quem define onde eles poderiam concordar. Jair aceita a fórmula proposta pelo líder do PCC, mostrando ter perdido completamente o domínio da discussão para o bandido. O Maluf falou, né? Estupra, mas não mata. Pô, o pessoal desce o cacete no Maluf. Desce o pau no Maluf por causa disso. Agora, você pode ver tanto crime hediondo que acontece. Se houvesse a pena de morte, com toda essa, mas eu acho que tinha que começar de cima. Tudo bem. Isso sim era básico. Começa por onde começar. Então, vamos lá no resumo. O áudio sobre Marcola e Lula foi julgado como mentira de Bolsonaro. Mas existe um áudio dele, Jair, real e incontestável, debatendo cara a cara com o líder da facção criminosa. Nesse áudio, que é de 2001, o então deputado fica ali tentando mostrar para o criminoso que eles concordam em várias coisas. E ou é rebatido, ou acaba fazendo concessões nas suas ideias para agradar o líder do PCC. Bolsonaro fala por 3 minutos e meio com o bandido, e toda aquela agressividade que ele mostra diante de mulheres, principalmente as jornalistas, desaparece completamente. Ó só, Jair não fala grosso com Marcola nem por um momento. E como se não bastasse, Bolsonaro fala para Marcola da sua vontade de ser ditador. O líder do PCC, por sua vez, fala só por alguns segundos e dá 2 risadas de Bolsonaro, mostra entender mais de lei que Jair e dá a palavra final na discussão dele sobre as soluções para o crime. Bolsonaro aceita o argumento de Marcola e no governo, anos depois, pega a fama internacional de não combater aquele crime que, para agradar o líder do PCC, ele disse que era o pior de todos. Tudo absolutamente real que você pode conferir no site da Câmara dos Deputados. Eu sou Rodrigo Cassis, pesquisador, escritor e responsável por esse projeto. Eu passei os últimos 2 anos pesquisando os absurdos de Bolsonaro antes que ele chegasse à presidência. Agora eu estou deixando essa pesquisa registrada em 5 livros que quero disponibilizar gratuitamente para a nossa população. Nas nossas redes você encontra um link onde você pode não só baixar o primeiro livro gratuitamente, como também colaborar com o nosso projeto para que os nossos livros sejam publicados e fiquem de acesso livre. Vai lá e confere. Deputado Jair Bolsonaro. Tendo em vista não ter participado da sessão, eu serei bastante breve, né? Uma coisa que o Camacho falou é que é óbvio, quem não faz barulho não vai ser lembrado nunca, né? Exatamente. Isso que é por isso que eu apoio as greves das polícias militares por aí. E se a PM de Brasília bobear, tá? não reclamar também, de vez em quando não fizer seu barulho, vão acabar ficando com a remuneração igual aos colegas lá do Rio de Janeiro, 600 mil reais por mês. Uma coisa ridícula. As nossas autoridades não têm capacidade de se antecipar aos problemas. Agora, também não sou favorável a você, Camacho. Cumprir tua pena aí. Tá? Porque eu jamais empregaria você no meu gabinete se você saísse da prisão um dia. Né? Talvez você não queira trabalhar comigo, né? Também, como você também poderia não querer trabalhar comigo. Tudo bem. Não é só o senhor. Problema, não. Ninguém me empregaria. Isso fica difícil. A mão de obra está sobrando por aí também. Exato. Porque não há uma política de controle da natalidade nesse país, etc. Por aí fora. Agora, desde criança eu aprendi, que eu sou do interior de São Paulo, você só respeita aquilo que você teme. Eu não acredito nisso. Não acredito. Porque eu não temo. Se acabar com a disciplina, por exemplo, eu respeito o doutor Sebastião Coelho e não temo ele. Tudo bem, se você acabar com a disciplina, por exemplo, dentro do Exército Brasileiro, que eu sou capitão do Exército, certo. Fica difícil você comandar, fica difícil. Tá certo? Uma situação, inclusive, de ser usada em situações aí adversas. Tudo bem. Então, eu acho, né, que a opinião minha, eu defendo aqui, eu sei que você tem que plantar para colher na frente. Eu não sei se eu vou colher, o que é que eu vou colher um dia. Eu acho que, assim como vocês, dentro do presídio, se respeitam, tendo em vista, havendo a pena de morte lá dentro, eu acho que se nós implantássemos a pena de morte no Brasil, muita gente não estaria lá dentro. Ou estaria enterrado já, depois de devidamente eletrocutado. É por isso que eu digo que a OAB é contra a pena de morte, né? Porque preso, condenado, não paga advogado. Mas tudo bem, tá certo? Então, o que eu acredito, né? Ou estaria nessa situação, ou se pensaria mais vezes antes de se cometer um delito. Por exemplo, hoje foi sequestrada a filha do Silvio Santos. Eu não estou defendendo o Silvio Santos porque ele é rico. Ninguém estupra mulher feia. Ninguém vai sequestrar pobre. É uma coisa óbvia. Tá?
Então, eu acredito, não sei se você falou sobre isso, logicamente, eu acho que vai falar uma pergunta um tanto quanto inocente da minha parte, né, sobre a pena de morte. Acho que a pena de morte serviria para inibir e muita criminalidade nesse país aqui. Inclusive para colarinho branco, viu, Camacho? Aí tá, sim. Ok? Começar por aí. Okay? Se começar por cima, tudo bem. Vai afetar embaixo. Infelizmente, agora só embaixo não vai afetar em cima. O dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. Uma pena chovendo molhado aqui. Ok? Então eu acredito, assim como vocês acreditam na pena de morte, eu acredito também na pena de morte. Eu estou 14 anos preso. Nesses 14 anos eu passei muita coisa horrível dentro da prisão. Eu já fui morto mais de 10 vezes na prisão, se for ver direito. Eu preferia muito mais que me aplicasse uma injeção quando eu cheguei aos 18 anos. Eu não estaria aqui agora e não tinha sofrido tudo que eu sofri. Para mim ia ser um alívio. Essa pena de morte, embora eu não tenha nenhum crime que caiba a ela. Você entende? Que não tem nenhum homicídio, nem nada que justifique uma pena de morte. Você pode ver, direitos humanos, né? Eu sou contra políticas humanas nesse país. Sou contra? Sou contra, sou direitos humanos para seres humanos. Acho bem claro, né? Já fui candidato a presidente da comissão uma vez e perdi por um voto. Só tive o meu voto. Tá certo? Então, olha só, não está aqui a Zoleia Cobra, gostaria de falar perto dela, né? Ainda mais falar do governador que já faleceu, o Mário Covas. Certo. Não foi no comando dele, no governo dele, que ele propôs indenizar os 111 mortos, os familiares dos 111 mortos em Carandiru. Agora, eu peguei a ficha de apenas 10 daqueles que morreram aleatoriamente, né, e eles tinham 22 crimes, 10 tinham 22. Então, você fazendo a projeção... Mas muitos ali não estavam nem condenados, Anderson. Não, mas tinha muito, tudo bem, mas muitos estavam também. O Estado então, você fazendo uma projeção por baixo, né, tinha mais ou menos 100 familiares que estão aí, 100 viúvas, né, que estão por aí, que perderam, que esses 111 fizeram com que transformassem em viúvas, em órfãos, sem os respectivos pais, que sem recurso agora vão ser garotos que, infelizmente, vão entrar na criminalidade no futuro. Exato. E muitos crimes, completamente... Até o Maluf falou, né, estupra, mas não mata. Pô, o pessoal desce o cacete no Maluf. Desce o pau no Maluf por causa disso. Agora, você pode ver tanto crime hediondo que acontece. Se houvesse a pena de morte, com toda certeza... Mas eu acho que tinha que começar de cima. Tudo bem. Isso sim era básico. Começa por onde começar, tem que começar. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling